Operação Água de Prata, a Polícia Federal investiga o desvio de dinheiro público em obras de saneamento básico. Foram cumpridos vários mandados em mais de 15 municípios do estado. Famílias que tiveram as casas atingidas pelo vento forte do governo federal. E ainda os destaques do primeiro dia do 16º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão. No futebol, pela Copa do Brasil, o Joinville joga daqui a pouco, precisando vencer o Ceará fora de casa. E Thiago Rodrigues, goleiro que jogava no Guarani de Palhoça, é o novo reforço do Figueirense. O Band de Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje em Santa Catarina a Operação Água de Prata. O objetivo é investigar o desvio de dinheiro público em obras de saneamento básico realizadas em pelo menos 9 municípios do estado. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 17 de condução coercitiva e 4 de prisão preventiva. 160 policiais federais participaram da operação em pelo menos 17 municípios catarinenses. São eles Criciúma, Orleans, Siderópolis, Cocal do Sul, Jacinto Machado, Araranguá, Sombrio, Balneário Gaivota, Turvo, Santa Rosa do Sul, Arroio do Silva, Forquilinha, Meleiro e Uruçanga, todos no sul do estado, além de Concórdia, no oeste, e Florianópolis e São José, na Grande Florianópolis. As investigações da Polícia Federal tiveram início ainda em fevereiro de 2015. A PF identificou uma quadrilha especializada em fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Obras de saneamento básico eram feitas de forma inadequada em pelo menos 9 municípios catarinenses. Elas eram construídas, mas não com a qualidade desejada. Houve utilização de materiais irregulares. Não houve utilização de alguns materiais. A CGU nos auxiliou, realizou alguns laudos preliminares que já demonstraram pelo menos um desvio de 2 milhões de reais. As obras sob suspeita totalizam cerca de 50 milhões de reais e foram realizadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Governo Federal. A Controladoria Geral da União, que também participa das investigações, identificou problemas desde as licitações. No edital, algumas cláusulas limitavam a participação de várias empresas, direcionando basicamente a contratação para determinadas empresas do grupo, que faziam parte do grupo. Durante a Operação Água de Prata, foram localizados hoje cerca de 140 mil reais em dinheiro. As investigações da Polícia Federal devem continuar. Para facilitar as denúncias de violência contra a mulher, estabelecimentos de todo o estado serão obrigados a informar sobre o Disque Denúncia. Foi publicado no Diário Oficial do Estado pelo governador Raimundo Colombo o decreto que obriga estabelecimentos em Santa Catarina a divulgarem o serviço Disque Denúncia de violência contra a mulher, o 180. Desta forma, empresários de hotéis, motéis, bares, restaurantes, casas noturnas, clubes e salões de beleza terão o prazo de 90 dias para a instalação da placa em um local de fácil visualização. Lembrando que a Polícia Civil estará com uma forte fiscalização em todo o estado. Caso não estejam cumprindo com a lei, a determinação é de uma advertência por escrito, passando por multa no valor de R$500 e até a suspensão do alvará de funcionamento em caso de reincidência. E a seguir termina neste sábado a campanha de vacinação contra a gripe no estado. E ainda os destaques do primeiro dia do Congresso Catarinense de Rádio e Televisão. Pessoas que estão no grupo de risco e ainda não receberam a dose contra a gripe têm 3 dias para procurar um posto de saúde. A campanha termina nesta sexta-feira. A campanha superou as expectativas da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. O Estado tinha como meta imunizar 80% do público-alvo, mas o último balanço mostrou que 80,25% receberam a dose.
Todos os lotes de vacina já foram enviados pelo Ministério da Saúde e quem ainda não foi imunizado pode procurar um posto de saúde até a próxima sexta-feira, dia 20 de maio. Podem tomar a vacina contra a gripe gratuitamente crianças menores de 5 anos, idosos, doentes crônicos, mulheres até 45 dias após o parto e gestantes. A vacina demora de 15 a 20 dias para fazer efeito no organismo. Segundo o último boletim da DIV, 29 pessoas já morreram no estado este ano por causa da gripe, sendo 28 por gripe A e 1 por gripe B. 180 pessoas estão internadas em hospitais para tratamento da gripe. O primeiro dia do Congresso Catarinense de Rádio e Televisão contou com a participação da jornalista catarinense Sônia Bride. O papel dos jornalistas e sua importância para a sociedade foram 2 temas destacados pela profissional. O papel do jornalismo vai além do simples informar e do ato de divulgar acontecimentos. Para a jornalista Sônia Bride, os profissionais da imprensa precisam saber o que é relevante para a sociedade. Na plateia, estudantes e profissionais atentos às dicas da jornalista, que começou sua carreira em Santa Catarina como redatora da TV Barriga Verde. O assunto foi o furo internacional que Sônia Bride conseguiu ao divulgar informações de Edward Snowden, que davam conta que o governo brasileiro e a presidente Dilma Rousseff eram espionados pelos Estados Unidos. Eu acho que tem várias coisas que contam para você conseguir um furo, né? Uma delas, sem a menor dúvida, é a sorte. Eu jamais teria chegado ao Snowden se, por exemplo, na semana em que surgiram papéis que mostravam o Brasil, eu estivesse fora do Brasil fazendo outra matéria, uma série de natureza, e não estivesse lá naquele momento, outro repórter teria entrado para trabalhar com os documentos Snowden e eu nunca teria chegado ali. Os desafios dos jornalistas e das empresas de comunicação frente às novas tecnologias e à internet, na opinião dela, continuam os mesmos. Compromisso com a verdade. Apure bem essa notícia, ouça todos os lados, questione, desconfie, mas ao mesmo tempo dê um voto de confiança de que a pessoa conte a sua história e você escute. Mas confira a história, cheque, veja se está certa. Depois, seguindo a programação do Congresso, foi a vez dos engenheiros André Sintra, da Aberte, e Eduardo Capia falarem sobre a migração da radiodifusão de AM para FM. Em Santa Catarina, mais de 100 emissoras já pediram a transferência e cerca de 45 já receberam o aval técnico da Anatel e estão no primeiro lote da migração. Além dos 60 milhões de brasileiros endividados, boa parte das empresas também está no vermelho. Um feirão virtual oferece condições mais favoráveis para empresários e consumidores que querem colocar as contas em dia. A pergunta tem resposta quase certa. Como é que você, como empresária, está sentindo essa recessão econômica? Ai, muito. É a inadimplência dos alunos, eu tenho uma escola e também eu distribuo produtos. Muitas pessoas não estão pagando. Alguns pagamentos tem que adiar. Por exemplo? Por exemplo, a escola do meu filho está atrasada. Dívida, palavrinha azeda que está batendo recordes no Brasil. 4 milhões de empresas, o que dá praticamente metade do total, não estão conseguindo pagar as contas em dia. Entre os consumidores, são 60 milhões de endividados. A boa notícia é que os próximos dias são uma boa oportunidade para negociar em um feirão online que começou nesta segunda-feira. O caminho para os pequenos empresários é o site Limpa Nome da Serasa. No caso da pessoa física e do microempreendedor individual, o acesso é pela plataforma do consumidor do governo federal. Até o dia 23, quem quer receber promete dar condições diferenciadas. Nesse momento, os credores estão dispostos a fazerem uma negociação diferente, com descontos mais elevados, com parcelamentos mais alongados. Aqueles empresários, aquelas pessoas que estão dispostas a efetivamente pagar suas dívidas, aproveite a oportunidade. Algumas dicas para quem se encorajar. Faça um diagnóstico, coloque no papel para quem e quanto você deve. Depois é preciso planejar. Calcule quanto do orçamento pode ser comprometido com as dívidas. Liste o que é prioridade. A indicação é começar pelos compromissos com os bancos, que têm juros mais altos. E pechinche para ter descontos e prazo maior para pagar. Microempresária do ramo da computação, Evelyn acumulou dívidas para manter o orçamento, mesmo com a queda do movimento no escritório.
ela garante que se tiver facilidades, vai pôr tudo em dia. A minha dificuldade hoje em acertar as dívidas é o quê? É o que eu não consigo renegociar com prazo no boleto bancário maior. Então, normalmente é para o dia seguinte. E é onde eu me complico, porque não dá. Depois do intervalo, tem futebol pela Copa do Brasil. O Joinville joga daqui a pouco, precisando vencer o Ceará fora de casa. E também Thiago Rodrigues, goleiro que jogava no Guarani de Palhoça, é apresentado no Figueirense. Futebol, daqui a pouco o Jack entra em campo no jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Ceará. Na primeira partida, o tricolor perdeu na Arena Joinville. As dificuldades do time, principalmente no ataque, continuam evidentes depois do empate na estreia da Série B contra o Luverdense. Mas dos males, o menor. O Jack conquistou um ponto e alguma confiança para a sequência da competição pelo elenco que tem no momento. E não há tempo para lamentar. As soluções vão ser precisas voltar as atenções para a Copa do Brasil outra vez. Hoje acontece o jogo da volta contra o Ceará. No primeiro, na Arena Joinville, o Jack acabou derrotado por 1-0. A Chapecoense volta a jogar amanhã pela Copa do Brasil contra o Paraná, mas o assunto ainda continua sendo o empate com o Internacional na abertura do Brasileirão. Depois de um jogo que termina empatado em 0-0, cada técnico precisa explicar a atuação do seu time. E pelo jeito, o Agel e o Guto Ferreira combinaram as respostas. O adversário lutou com as armas que tem, se fechou atrás, saiu no contra-ataque, buscou uma bola parada, o Alisson fez uma defesa em 90 minutos. Praticamente eles tiveram uma chance de gol num pênalti inexistente, forçosamente marcado ali, um erro. Né? E no rebote, na sequência da jogada, acabou ocasionando um lance que o Danilo foi feliz e defendeu. No mais... nas explicações eles combinaram, mas o resultado teve gostos diferentes para cada um deles. Jogo difícil, jogo duro, o adversário veio bem fechado, né? Parecíamos um jogo do Campeonato Gaúcho, né? E é o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, né? O adversário se fechou muito atrás, nós não tivemos espaço para jogar. Um ponto importante, por ser fora de casa, por ser contra quem é, e começando um campeonato da grandeza, da importância que é o Campeonato Brasileiro. Falando em diferenças entre os dois times, a Chape entra na sua terceira participação na Série A com um objetivo menor que o Internacional, que quer brigar pelo título. Na Chape, o ponto conquistado fora de casa vai ajudar e muito na briga pela Sul-Americana. Foi o primeiro jogo contra equipes de maior expressão no ano, e nós vamos passar por essa adaptação. O objetivo inicial do clube é fazer uma campanha melhor que a do ano passado, ou seja, se eu chegar em 13º, eu já cheguei no objetivo. Né? Mas tudo isso é colocado numa situação de não se ter uma pressão tão grande. No Criciúma, os novos reforços já estão mostrando o serviço. Um deles pode ser o camisa 10 que o Tigre precisava. O Criciúma não para de contratar e quem chega já está tendo oportunidade. Juninho, por exemplo, jogou antes mesmo de falar com a imprensa. O meio-atacante de 20 anos já entrou em campo no sábado, na vitória contra o Náutico aos 33 do segundo tempo, no lugar de Roberto. Não deu muito tempo para mostrar o futebol e não tinha dado tempo para falar com ninguém. Então, agora, com calma, vai lá, Juninho. Por que você veio pro Tigre? A primeira opção sempre foi o Criciúma pela estrutura que já vinha apresentado pra gente e também pela história, né? Eu acho que pra mim, assim, seria mais importante vir pro Criciúma pela torcida, pela estrutura do clube e por ser um time de camisa. Juninho pertence ao Palmeiras, mas estava emprestado para o Audax e foi importante no vice-campeonato do time no Paulistão desse ano. O Criciúma, nesse momento, precisa de um camisa 10 e Juninho, versátil, pode assumir essa responsabilidade. Vai depender do professor, né? Eu faço a função ali de beirada, que é os extremas, também faço o meio, a opção dele vai depender dele. E o Figueirense apresentou hoje mais um jogador, justamente para um setor que deixava muito a desejar, o gol.
Thiago Rodrigues, goleiro de 27 anos, foi oficialmente apresentado como reforço para o Furacão nesta terça-feira. O arqueiro foi contratado após a boa atuação no Campeonato Catarinense pelo Guarani de Palhoça, com passagens também por Paraná, Rio Branco e Caxias. Thiago vai atuar pela primeira vez em um clube de Série A. É um sonho, um grande sonho, e espero que venha para cá, para o Fluminense, trazendo o meu melhor. Estou pronto para isso, me preparei para isso, fiz um bom estadual e pretendo também fazer um grande ano aqui também. Na estreia do Figueirense no Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta, no Orlando Scarpelli, Thiago Rodrigues ficou no banco de reservas. Ele será mais uma opção para o técnico Vinícius Eutrópio, que já tem Gatito Fernandes, que está se recuperando de uma lesão, Júnior Oliveira, Luan Poli e Alisson. Para conquistar a titularidade, o novo goleiro garante que não vai faltar trabalho. É trabalho, é uma outra atmosfera, é um outro cenário, é elite, estamos ali entre os 20 melhores e temos que trabalhar, temos que trabalhar de uma forma séria para poder lá na frente colher os frutos. Questionado sobre um ídolo, Thiago Rodrigues falou sobre Dida, um especialista em defender pênaltis. Eu peguei aquela época do Dida, né, que defendia bastante pênalti, um cara mais frio, um cara mais seguro ali, não era tão espalhafatoso assim, um cara bem frio, é um cara que me espelhou bastante. E a seguir, famílias que tiveram casas atingidas pela tempestade de domingo começaram a receber ajuda do Estado e do governo federal. E ainda o amanhecer gelado mudou a paisagem da Serra Catarinense e o frio deve permanecer no estado. A tempestade severa que passou pelo estado neste domingo deixou um rastro de destruição em 7 municípios. Cerca de 300 pessoas foram prejudicadas. Famílias que tiveram suas casas atingidas começaram a receber a ajuda do estado e do governo federal. Hoje, telhas foram distribuídas. A cena da noite de domingo ainda está viva na cabeça de Josiel. A família dele foi uma das 12 que tiveram a casa destruída em Ponte Alta do Norte por conta da microexplosão registrada na cidade. A ventania de lá para cá, assim, foi levando tudo. E aí a sua casa não sobrou quase nada? Tudo. Eu fui bater lá no banheiro. Hoje as famílias que foram atingidas já começaram a receber ajuda. Além do governo do estado, o governo federal também deve auxiliar na reconstrução. As residências que ficaram destelhadas estão recebendo telhas, kits de higiene e limpeza, além de cestas básicas. Um abrigo foi montado na cidade para acomodar os moradores, que não têm para onde ir. Nós temos até o momento um abrigo instalado para atender justamente essas pessoas que não têm para onde voltar. Uma grande maioria está em casas de moradores. E amigos e parentes, né? Essas famílias também devem receber casas modulares da Defesa Civil, que já está a campo fazendo levantamento. Para isso, os moradores devem ter a documentação necessária para comprovar que a casa irá beneficiá-los, já que a maioria das famílias morava em terreno alugado. O governo do estado também garantiu que irá ajudar na reconstrução através da Defesa Civil, por programas instituídos para auxiliar as pessoas em extrema necessidade. A microexplosão confirmada pela EPAGRE Defesa Civil, que atingiu Ponte Alta do Norte e Porto União, deixou 4 mortos no estado e 6 pessoas ainda continuam internadas em hospitais. Por imagens aéreas, foi possível verificar a distância que o vento percorreu na noite de domingo em Ponte Alta do Norte. Nós sobrevoamos toda a região, uma região aproximadamente de 26 quilômetros em linha reta que foi atingido pelo efeito do vento, né? Com uma largura aproximada entre 500 e 800 metros. E a gente pôde determinar assim que as pessoas já estão restabelecendo, porque tem uma característica de ter acontecido no interior esse evento, né? Então as pessoas começam a se mobilizar. O dia amanheceu gelado na Serra Catarinense. Os termômetros registraram 0 grau e a paisagem foi transformada pelo cincelo.
com sensação térmica de 17 graus negativos, segundo as medições da Epagre-Ciran. O amanhecer de Urupema, na região serrana, surpreendeu os moradores pela baixa temperatura e pela paisagem branquinha causada pelo cincelo. Esse fenômeno acontece devido ao congelamento das gotas de água do nevoeiro em suspensão ao tocar a superfície. Segundo os meteorologistas, a próxima madrugada deverá ser ainda mais fria no estado. Quarta-feira deve ser mais um dia de amanhecer com temperaturas amenas no estado. Na Serra, o dia começa com bastante frio, mínima de 2 graus negativos e máxima de 9. No sul do estado, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, o sol aparece entre nuvens e os termômetros não passam dos 18 graus. Na região oeste, sol com poucas nuvens e temperatura entre 6 e 14 graus. Já no litoral norte, a máxima pode chegar aos 21. Durante a tarde, o Congresso Catarinense de Rádio e Televisão discutiu sobre as formas de gestão dos grupos de comunicação e o futuro da TV. Em tempos de instabilidade econômica, as empresas precisam estar atentas às oportunidades e aproveitar o momento para destacar seus diferenciais. Essa é a opinião de Roberto Zardo, presidente do Movimento pela Excelência de Santa Catarina. As empresas que encaram a crise como uma oportunidade estão saindo dessa crise mais fortalecidas. As crises são cíclicas, você nunca tem um período só de crescimento, bonança, você tem crescimentos cíclicos. Eu tenho hora crise, hora bonança. Para atrair um público que possui variados meios de obter informação e garantir sua publicidade, as empresas de rádio e televisão precisam estar atentas às demandas das mídias sociais. A televisão está mais forte do que nunca. Até nos Estados Unidos, onde se prevê o fim da TV aberta, que a TV apaga e acabar com a TV aberta, que a internet acabar com a TV aberta, a TV vem crescendo em faturamento, vem crescendo em audiência, vem crescendo em relevância. A TV aberta e o rádio ainda são meios de comunicação muito fortes, mas para sobreviver às mudanças de comportamento, vai ser necessária uma reaproximação com a comunidade, prestando um serviço direto, com informações que façam diferença no dia a dia da sociedade como um todo. A internet só veio a contribuir, porque o radiodifusor, além de ser radiodifusão em termos de distribuição, ele é produtor de conteúdo. E ele produz dos conteúdos mais ricos da cultura brasileira. Então, a internet passa a ser um novo meio de distribuição. O 16º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão segue com programação nesta quarta-feira, com destaque para a participação do jornalista e âncora do Jornal da Band, Ricardo Boechat, um dos nomes mais aguardados do evento. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você.